Violão do zero ao intermediário, para você que não sabe nada sobre violão, mas também para você que já toca, já entende sobre música e gostaria de refinar ainda mais seus conhecimentos. Sobre a passagem do André pelo Xamã, que é algo tão polêmico e tão aguardado um esclarecimento quanto foi a saída do André do Angra. E algo tão obscuro, eu acho que é mais obscuro, né? Porque a passagem dele do Angra com o tempo foi se esclarecendo, os fatos foram vindo à tona e até hoje a saída do André do Xamã não tem uma versão oficial de um dos membros. Se a gente tivesse dado uma parada, todo mundo parece que evita falar sobre esse tema. E depois da saída do Luiz e do Ricardo do documentário, eu quero saber se essa questão fica incompleta no documentário. Atenção, corte! Eu parei já o corte aqui, já. Então, vamos lá. Eu acho que vai ser vai ter um hiato ali, cara, como teve no segundo, né? Por exemplo, a gente tem ali as versões de dois lados do ponto de vista da banda, né? Que você tem ali o lado André, Luiz e Ricardo, no caso do Angra, né? Que eles compartilhavam da mesma opinião, né? Então, o que o Ricardo e o Luiz falaram pra gente não divergiu do que o André falou, né? Então, quando o Ricardo e o Luiz decidiram sair do documentário, a gente teve que tirar as partes deles e colocar o André, né? E era a mesma coisa, cara. Eles falavam a mesma coisa, talvez de maneira diferente, talvez com o Luiz de uma maneira mais engraçada, porque o Luiz sempre sabe contar as coisas de uma maneira bem, né, um certo humor ali. E então, a única coisa que diferencia é isso, porque a gente tem ali as duas versões, né, completas, né, a versão do lado de quem ficou e de quem saiu. E só não temos a versão do Toninho, né, que realmente ficou esse hiato, né? Ninguém vai saber, né? Não posso falar que ele não apanha pra caramba no documentário, porque ele apanha. As pessoas falam dele, ele é citado, entendeu? Então, e a gente não tem a versão dele, né? E talvez acho que ninguém nunca vai ter, entendeu? Assim, então, porque ele não vai falar sobre isso. Não falou agora, não vai falar. Cara, e assim, uma particularidade que eu posso contar pra você aqui, cara, eu peguei uma amizade muito bacana com o Toninho depois desse documentário, entendeu? Assim, porque a gente mal se conhecia, sim, a gente se cumprimentava porque eu sabia quem ele era, ele não sabia quem eu era, mas agora ele sabe que eu sou o cara do documentário do André, entendeu? E toda vez que a gente se encontra, cara, ele me abraça, ele pergunta como eu tô, ele, sabe, ele tem um carinho enorme por mim, cara, sim, eu vejo que ele tem um carinho, e eu acredito que ele assistiu o primeiro filme por isso, que ele viu que eu tô fazendo um negócio, né, levando a memória do André e um negócio contando a história realmente como ela foi, né? Então, assim, cara, ele me cumprimenta, ele me abraça, ele faz questão de me... Por exemplo, eu tava trabalhando no Monsters of Rock, cara, eu nem tinha visto ele, cara, eu passei por ele, assim, ele gritou, oh, vai passar sem falar na oi, assim mesmo? Aí eu olhei e vi que era ele, e eu voltei, ele veio e me deu um abraço, sabe? Então, cara, tipo, sabe, não tem hard feelings, é só o cara não quer falar, sabe? E eu acho que se ele não quer falar, não quis falar pra mim, não tendo hard feelings, eu acho que não vai falar pra ninguém, cara. Entendeu? Essa história acho que ninguém nunca vai ficar sabendo, né? Então, assim, com relação agora ao Xamã, cara, a gente tem, por mais que a gente filmou com o André até o Angra, né, não foi filmado a parte do Xamã, a gente tem fitas e depoimentos que o André fez, só ele, né? Só ele sobre a saída do Xamã, né? Que ele fez em vídeo isso, né? Que ele fez, ele pediu para se gravar e ele se gravou, né? Tem de entrevistas gravadas ou depoimento? Não, depoimento inédito de fitas que ele. Você tá falando de arquivo pessoal? Pessoal, exatamente. Pessoal. Tipo, inédito. Total inédito. Total inédito. Inclusive, uma gravação que ele fez no dia que eles conversaram com o Ricardo.
né? Que eles estavam indo fazer o show em Governador Valadares, se eu não me engano. Que foi a primeira data que eles foram fazer sem o Ricardo, mas acabaram fazendo com o Ricardo. E a gente vai explicar isso, por que foi feito com o Ricardo. O Rafael Rosa tava de stand-by. Não stand-by. Ele tava para fazer o show. E o Ricardo apareceu lá com um contrato, com uma ação judicial, que ele tinha que fazer o show e não sei o quê. Então a gente explica tudo isso, né? De que ele fez o show, uma ação judicial. De que ele estava sendo divulgado os shows com a cara dele, né? E ele tinha que fazer o show. E o Rafael ficava lá meio que, né? Então a gente tem essa versão sendo contada pelo Hugo, pelo próprio Rafael Rosa, né? Então a gente tem esses momentos. E o motivo, né, da separação toda que o André, né? A gente tem esse depoimento mega inédito do André, né? Mas e cara, e dentro desse depoimento eu fui questionar o Ricardo, que é o outro lado, né? Porque nesse caso, por exemplo, a opinião do André, que ele dá lá, é a mesma do Luiz. O Luiz falou pra mim praticamente a mesma coisa, cara, quando a gente entrevistou o Luiz, que a gente vai ter que tirar, né? Então, eu tenho a versão, né, de um lado, né, como eu tive a do Angra, mesmo não tendo o Luiz nem o Ricardo. Eu tinha a versão do André. Então, novamente, eu tenho a versão do André. Então, eu tenho o lado que saiu, né? E agora eu não tenho absolutamente nada da versão do outro lado. Cara, eu não posso obrigar o cara, né? Na verdade, eu tenho a versão dele. Eu tenho. Ele gravou comigo, né? Só que ele não permitiu a gente utilizar. Depois de gravado, depois já de editado, depois já de estar no filme, né? Ele se recusou a assinar o termo de liberação de imagem, né? Então, a gente tentou por diversas vezes, tanto com ele quanto com o Luiz. E eles, não sei, assim, o argumento, cara, não foi nem dado para mim, cara. Do Luiz, principalmente, foi o contato dele foi com o Eco, né, com o primo do André. Foi diretamente com ele lá. Eu não posso nem falar o que foi, o que não foi, porque, né, realmente não teve. Em nenhum momento ele me deu um porquê, ou me ligou, me mandou uma mensagem, ou me escreveu um e-mail falando, cara, não vou participar por causa disso. Pra mim, né? Ele contou lá pro Eco, ele deu os motivos pro Eco. Então, cara, é a mesma coisa o Ricardo. Então, cara, a gente tentou, cara, o que é mais triste, sabe, mano, é que, cara, a gente gravou com os dois, foi na mesma semana, se não me engano, ou uma semana de diferença dos dois, que foi na mesma semana que a gente gravou com o Hugo. Cara, a gente expôs a nossa equipe, expus a nossa equipe, a gente gravou com eles exatamente durante a pandemia, sem vacina. Foi gravado em 2020 a entrevista com eles, né? A gente foi até a casa deles, pelo menos 4 pessoas que têm família, que têm filho, né? E eles também, com a família deles, tanto o Luiz quanto o Ricardo estavam com os filhos deles em casa, né? E eles, sabe, a gente expôs um risco por conta disso, né? E tempo, né? Também de levar a equipe e tudo mais, e filmar, passar uma tarde. Os dois foram filmados numa tarde inteira, cara. Depoimento de 4 horas. Os dois foram de 4 horas. Pra não ser utilizado, cara. Por motivo que eu não sei. Então, assim, cara, eles não tinham nada a perder, cara. Né? Já tava gravado, já sabe? Agora, não tem o lado e, cara, eles não podem nem alegar que... Eles não. No caso aqui do Xamã é o Ricardo, né? Ele não vai ter o outro lado. Porque ali não tem nenhum empresário na parada que pode dar o outro lado, porque o empresário ficou com a banda, né? Então, nesse caso, poderia, de repente, o Toninho do Xamã falar, eu vou falar, então eu falo, sabe? E a gente tinha o lado de lá, né? Mas não, cara, né? A gente não tem o outro lado, infelizmente, né? Espero que talvez amanhã ele reveja aí, cara. Tem tempo aí, né, cara, ainda. O segundo já era, né? O segundo já tá no ar, né? Tem tempo aí pra se rever. Mas nada que impeça uma versão futura do documentário, um Director's Cut, trazer os depoimentos do Luiz. Não sei se eu faria isso, sabe? Eu não sei se eu faria isso, sabe, mano? Porque eu acho que depois de sair, colocar eles de volta, aí acho que aí seria uma coisa oportunista, sabe? Eu acho que aí soaria uma coisa que
talvez a família do André não queira, sabe? De falar, pô, vocês fizeram uma versão ali, lançaram, ganharam dinheiro em cima, que todo mundo fala que a gente ganha dinheiro pra caramba. Agora vocês querem ganhar mais dinheiro, porque vocês estão botando agora os caras que não estão. Você entendeu? Então, aí talvez soe uma coisa, né? Pô, não tá, cara. Você entendeu? A gente pode fazer a versão maior, sim, Director's Cut, mas com o que a gente tem, né? Que a gente pode usar. Então, agora temos o Luiz, sabe? Eu acho que meio que... Agora hoje temos o Ricardo, sabe? Hoje você diria que não tem mais conversa para os dois voltar, ou existe alguma coisa? Cara, existe, cara. Por minha parte, existe, cara. Porra, eu tenho um respeito enorme pelo Luiz, cara. O cara foi meu professor. Cara, eu frequentei a casa dele, cara. Ele frequentou a minha casa, a gente ia em aniversários comuns, cara. Cara, tenho um respeito enorme por ele, cara. Eu tenho um respeito enorme por ele, só que ele virou as costas e não quer falar mais comigo, cara. Então, eu simplesmente respeito o espaço dele. Eu respeito o espaço dele. Eu estava no palco com o Xamã agora, 2 finais de semana atrás. Eu estava no backstage com ele. Lá, o Ricardo eu não vi. A última vez que eu vi o Ricardo na minha vida, na minha frente, foi na gravação do documentário. Depois também não vi mais o Ricardo. Né? Não encontrei, acho que talvez no show lá com o Alírio, talvez de Reunion, talvez, foi nesse show, acho que eu vi ele lá no backstage, lá que a gente foi filmar lá. Né? Mas assim, cara, eu não tenho nada contra eles, eu não tirei eles do documentário. Né? Se amanhã eles quiserem falar, meu, cara, vamos reconversar, eu falei pros dois, cara, meu, vamos sentar, vamos conversar, sabe? Eu me ofereci pro Ricardo, me ofereci aí, tomar um café com ele, cara, deixa eu te mostrar, você tá com uma impressão das coisas, eu tenho tudo aqui que você precisa das respostas, eu tenho aqui, né, isso no caso do Ricardo, né, no caso do Luiz, eu simplesmente não sei o motivo, não sei, cara, ele foi falar com o Eco, né, ele conversou com o Eco e o Eco só me deu a decisão, falou, meu cara, vamos tirar o Luiz, ele não quer mais, vamos respeitar, e eu tô respeitando, cara, porque né, eu tentei um contato com ele, convidei ele para ir no Municipal, né, no Teatro Municipal, ele e a esposa dele, eu convidei os dois para ir no Municipal, mesmo ele já estando fora, né, eu não tive nenhuma resposta de vou, não vou, ou não vou, obrigado, não tive, cara, você entendeu? Então, cara, eu encontrei com ele, acho que 2 vezes depois disso, encontrei lá no Angra Fest, lá que era aniversário do Paulo Barão, ele me convidou para pro Angra Fest, eu fui lá, acho que o Luiz ia fazer uma participação, talvez com o Viper, eu acho, ou até com o Angra, parece, e eu encontrei com eles lá encontrei com ele lá no backstage, não quis contato, cara, entendeu? Então, eu tô respeitando, cara, eu não vou chegar, né, numa pessoa que não quer falar comigo, cara, e lá no backstage do Summer Breeze também, respeitei, alguns momentos eu fiquei lado a lado com ele, né, a gente tem amigos em comuns, né? Às vezes eu chegava em um lugar que tinha um cara que a gente conhecia, eu não ia deixar de conversar com o cara porque ele tava junto, e eu cumprimentava o cara e ele, né, virava as costas, eu não queria, então assim, cara, sinceramente, eu sinto muito, cara, eu não tenho nenhum problema com o Luiz, eu quero deixar isso bem claro, eu não tenho nenhum problema, eu tenho um respeito enorme pelo Luiz Mariucci, cara, tudo que eu sei no baixo hoje, eu sei por causa dele, cara. Ele me ensinou tudo. Eu sei a importância que ele tem no filme. Eu não. Quem assistiu o filme viu, eu não cortei o Luiz do filme. Né? Ele é citado no filme, eu só não posso botar o depoimento dele. Mas ele é citado como um cara importante para o Angra. Do mesmo jeito que ele vai ser importante para o Xamã, entendeu? E o Ricardo também. No filme esse segundo filme, o Ricardo é citado também, como ele entrou no Angra, é contado como ele entrou no Angra, tanto o Luiz quanto o Ricardo, como eles entraram, a importância deles no Angra, alguma outra situação ali que existiu, que eles foram importantes, o André contando, ou qualquer outro personagem ali contando, cita-se o Luiz, o Luiz Mariucci fez isso, não sei o que, não sei o que lá. Cara, nenhum momento estou com raiva desse cara, vamos cortar, vamos apagar ele da história, não vai deixar citar o nome Luiz Mariucci, não, cara. Isso seria injusto com a história do André, seria injusto com a história do heavy metal, a história do Angra. Eu fazer um negócio desse, peguei uma dor pessoal minha, né? Não, cara, de maneira alguma. Eu tenho um respeito enorme por ele. Cara, eu simplesmente não estou falando mais com ele, simplesmente por respeito à decisão que ele mesmo tomou. Então, se um dia
ele quiser conversar comigo, ele quiser rever isso, cara, aqui, portas abertas, cara. Portas abertas sempre, sempre. Tanto pra amizade que eu tinha com ele, quanto pro filme, cara, né? Só que, meu, ele precisa entender que o filme não é o que ele pensa que o filme é. Ele precisa entender isso primeiro, cara. A primeira coisa que ele precisa entender é que eu não sou a pessoa que ele talvez possa ter plantado que eu sou. Então, se ele quiser entender, cara, eu tô aqui pra explicar. De toda maneira, tenho um respeito enorme por ele. E o terceiro filme, que foi o que você me perguntou, vai ficar realmente defasado, né? A gente não vai ter a resposta do Ricardo, o que é muito ruim para ele, né? É muito ruim para ele. Né? O cara não tem o direito de resposta, né? Como eu sinto muito pelo Toninho no segundo, cara. Ele tá lá sendo citado o tempo todo como isso, como aquilo outro. O cara não tem ali, como o Marco teve, né? Que o produtor fala dos problemas do Marco, né? Porque a gente tem o Charlie, que foi quem falou que não dava com o Marco gravar, tem lá contando os motivos e tem a defesa do Marco, entendeu? Então, cara, infelizmente a gente não tem. No caso do Luiz, cara, é mais uma questão de, né? Ele não tá sendo injustiçado, né? Ele saiu junto com o André, a gente tem a versão dele, né? Então a gente não tem ali não vai ter uma injustiça, ou uma injustiça não, porque não é uma injustiça porque ele foi convidado, né? O Ricardo, e ele que quis sair. Mas a gente não vai ter alguém não tendo a sua versão, né? Porque a versão do Luiz a saída do Angra é a mesma do André, a versão do Luiz pra saída do Xamã é a mesma do André também. Então a gente não vai. O Luiz não tá sem resposta a nada. Violão do zero ao intermediário. Para você que não sabe nada sobre violão, mas também para você que já toca, já entende sobre música e gostaria de refinar ainda mais seus conhecimentos.